Você já parou para pensar quanto vale a privacidade do seu filho? Então, o filme Salve a Rosa, ele está trazendo uma discussão para a gente debater um pouquinho mais de como está sendo hoje em dia as redes sociais, em que a gente entra nelas e vê muitas coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo. Hoje eu vou resenhar um pouquinho sobre esse filme e, além disso, vou trazer um pouco mais uma discussão em que a gente tem que parar para pensar de como funciona a exposição infantil, o que agrega na vida da criança e de como hoje em dia, com o movimento das redes sociais, o que está afetando para essas crianças e adolescentes. No filme Salve a Rosa, a gente vê a Rosa, que é a menina, e a mãe dela moram só as duas, e a Rosa, ela é uma digital influencer com seus mais ou menos, não fala a idade certa dela, mas a gente acredita que ela tenha entre uns 12 anos, 12, 13 anos mais ou menos, por aí. Então, o nicho dela é esse nicho infantil. Então, ela é muito infantilizada, ela usa roupas infantis, o cenário dela, as parcerias dela, são tudo que envolve essa parte infantil, né? Essa parte de atrair novas crianças, novos adolescentes para o vídeo dela. E ela é muito conhecida. Então, nesse filme, a gente vê o por trás das câmeras, do por trás não é só um vídeo que você está vendo aqui agora. O que acontece por trás para fazer com que a gente grave? Como que é a rotina dela? Então, isso tudo mostra no filme e faz com que a gente pare para pensar um pouco de como essa influência hoje em dia de vários influenciadores aqui nas redes sociais e de como a busca por atenção e aceitação, validação nas redes sociais, ela pode sair totalmente do controle. Então esse filme ele traz uma crítica para os nossos dias atuais, que é os dias de redes sociais, em que os nossos filhos, nossos adolescentes, eles passam mais tempo viciado num celular do que fazendo qualquer outra coisa. Então esse vídeo mostra a pressão que é de quando as pessoas veem que elas precisam ser aceitas, né, pelos outros que nem conhece, assim, que a influência dos outros é muito de forma, vamos dizer, pesada, vamos supor assim. Eu acho que quem vê o filme vai conseguir entender mais ou menos o que eu quero dizer. E nesse filme a gente vê a trajetória da Rosa e da mãe dela e de tudo que acontece. Então eu vou tentar falar um pouquinho sem dar muito spoiler para você. Então, como eu falei, a Rosa, ela é uma influencer, né, no meio infantil, né? E a mãe dela, ela faz de tudo pra Rosa ter esse trabalho dela, né? Então a mãe dela, ela não trabalha fora, até que a gente vê que ela é professora, mas ela não tem aquele intuito de trabalhar fora, porque ela é focada na vida da Rosa, em gravar tudo que a Rosa faz, tudo que a Rosa fala. E como é que é a pressão que a mãe faz ao fazer com que a Rosa grave vídeos. Eu sei que no meio aqui da internet a gente já conhece histórias parecidas. Não vou citar nomes, mas eu acho que deu para entender de quem que eu estou falando aqui mais ou menos. Então a gente vê histórias parecidas, a gente já teve essas histórias, e a gente pode até ver que hoje em dia tem muitos pais, tem muitos adultos que querem trazer as crianças para esse meio de influencer justamente para isso, que é muito mais fácil eles crescerem, eles visualizarem do que o próprio adulto, e com isso eles ficarem só
por trás das câmeras. Então eu vou falar um pouquinho de como o filme ele é nos dias atuais, e conforme esse vídeo vai passando, eu vou citando algumas menções sobre o filme, que pode ser um spoiler ou não, mas que, se você tiver interesse, eu acho que vale muito a pena você ver esse filme com um olhar mais crítico, com um olhar atento às coisas que eu vou dizer aqui. Trazendo para os dias atuais, a gente vê no meio literário, a gente vê nesse meio de redes sociais que existem diversos, milhares de perfis infantis com milhares de seguidores. Só que a gente não sabe o que está por trás disso tudo. Eu sei que as redes sociais, elas vieram para ficar, mas a gente tem que ter um olhar mais atento quanto a isso. Então, ser um influenciador hoje em dia virou um emprego. Então é claro que muitas pessoas são influenciadas para ter esse emprego que é melhor, é mais fácil, é você o seu próprio chefe e tudo mais. Mas o quanto vale a privacidade do seu filho? Quanto vale a infância do seu filho? Você botando ele nesse meio já tão novinho, nesse emprego aí. Então tem algumas perguntas que a gente deve se fazer. A criança gosta de fazer isso? O que termina, como termina, onde termina você compartilhar um momento legal, um momento que você tá ali em família, um momento que a criança tá se divertindo, e um trabalho, o trabalho infantil, o trabalho daquela criança. A criança entende o que isso leva para a vida dela, ela entende os riscos, ela entende o que ela pode ou não fazer, o que ela deve ou não fazer. Ela entende que isso, além de ser, que pode ser, né, servir como um trabalho, ela entende que a exposição dela pode gerar vários gatilhos na vida dela quando ela for maior. Quando a gente começa a expor os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, a gente está entrando num terreno muito perigoso. Sabe por quê? Porque a gente não sabe quem está atrás das telas. Você não sabe quem vê aquele conteúdo, se é uma pessoa de fato de bem ou não. Se é uma pessoa de fato que tem uma mentalidade, que entende que aquilo é uma criança, que está fazendo coisas de crianças ou não. Se é que você me entende aonde que eu quero chegar. Então, quando você compartilha aquilo, tem muitos pais que não veem perigo até acontecer. Então, tem muitos pais, muitos vídeos que a gente vê que a criança que mostra a criança saindo da escola. Então, quem tá por fora já sabe o horário que a criança sai, já sabe o horário que a criança entra, já sabe qual a escola que a criança frequenta, já sabe se estuda de manhã ou de tarde. Então, já sabe várias informações que são perigosas você divulgar, porque você não sabe quem está ali, você não sabe quem tá te vendo, você não sabe se aquela pessoa quer fazer o bem ou não para o seu filho, para sua criança. Além disso, você tira a oportunidade dela errar sendo criança, sabe? Criança erra, criança tem exemplos. Então, uma criança ou um pré-adolescente, vamos supor assim, que nem a Rosa é no filme, existe erros de você, por exemplo, na escola, tirar uma nota baixa e você não quer contar pro mundo todo que você tirou uma nota baixa. E existe aqueles pais que não tem filtro, que não tem sabedoria, que quer divulgar tudo que a criança faz. Então, todo mundo sabe que a criança tirou uma nota baixa. Então, olha só o que ela leva pra vida dela. Ela leva vergonha, ela leva pressão. Ela leva pressão não só de aprender, mas de ser aquela estudante ou de ter aquela vida perfeita, que na verdade ela não tem, a vida perfeita não existe. Mas a vida perfeita a gente pode fazer.
A gente pode decidir que a nossa vida é perfeita, mas sem ter várias pessoas de olho no que você tá fazendo, você entende? Existem muitos influencers, todos praticamente, na verdade. Eles só mostram aquilo que eles querem mostrar. Eles mostram a vida perfeita e nem sempre a vida é perfeita. Principalmente quando se tem uma criança ou quando se é criança. Você se machuca, você erra, você quer ser criança, você quer fazer coisas de criança. Então, quando a gente tem essa exposição, como no filme Salve a Rosa tem, ela deixa de ser criança, ela deixa de ter essa mente de criança. E você começa a botar uma pressão sobre ela. Então, muitas das vezes, ela não tem nem escolha de fazer aquilo. Então, como uma criança assim, ela vai crescer e se tornar um adulto que sabe resolver problemas e que sabe fazer escolhas. Porque, que nem no filme Salve a Rosa, tem uma parte que é a festa da Rosa. E ela quer usar o vestido tal. E a mãe dela fala assim, não, o vestido Y é melhor do que o X. Mas deixa os seus seguidores decidir qual vestido você vai fazer. Qual vestido você vai usar na sua festa. Então ali você já percebe que ela não tem escolha. Quem escolhe é a mãe junto com os seguidores dela. Além disso, na própria festa dela, ao invés dela se divertir, dela brincar, dela curtir, dela fazer coisas de criança, ela simplesmente está fazendo vídeo, ela simplesmente está se comportando como se todos estivessem olhando e como se todos estivessem ali para validar o que ela está fazendo. E esse vídeo não é só para falar ou expor ou botar dedo na cara das pessoas daqui, os brasileiros, não. É do mundo afora, sabe? Muitas coisas acontecem no mundo, existem milhares de influências e existem milhares de pessoas, milhares de mães, milhares de pais, milhares de tios, sei lá, que têm o mesmo pensamento da mãe da Rosa, que não importa o que aconteça, eu vou fazer vídeo da minha filha para ela ser a influencer que tá maior bombando, pra gente conseguir dinheiro, pra gente viver bem, pra gente ter uma casa, porque assim eu não preciso me preocupar em trabalhar fora ou em ter uma vida assim de trabalho mesmo. Então, isso é o que o filme traz pra gente discutir, pra gente refletir. As redes sociais, elas vieram para ficar. Tanto é que a cada dia que passa existe uma atualização diferente do algoritmo, de tudo que vocês possam imaginar. Existe cada dia que passa uma rede social diferente para com que a gente fique vidrado e viciado ali, porque enquanto mais a gente passa nas redes sociais, é melhor. Só que aqui não é só sobre você expor o seu filho, também é sobre o consumo que ele tá tendo dessas redes sociais. O que ele vê, o que ele faz, com quem ele fala, com quem ele conversa, o que ele tá aprendendo. Isso é muito importante a gente estar um passo à frente das nossas crianças e nossos adolescentes, até mesmo para proteção deles. Não quer dizer que ele não vá conversar com um amiguinho ou ver um vídeo legal, não quer dizer que você vai deixar ele numa bolha, né? Quem sou eu para falar isso do seu filho, do seu adolescente, do seu sobrinho? Aqui é mais um alerta para você ficar ciente do que ele está consumindo. Existem influenciadores que te influenciam para o bem e existe aqueles que não te influenciam para o bem. Há muito tempo atrás existiu, acho que uma brincadeira, e também tem várias brincadeiras e desafios que estão surgindo nas redes sociais para a gente ficar de olho. Existiu um desafio, se eu não me engano, alguma coisa sobre baleia.
eu não lembro direito o nome, e que nesse eu não sei se era nem aplicativo, mas nesse aplicativo tinham vários desafios que você tinha que fazer. Então os desafios começavam como uns desafios leves, e conforme você ia passando o desafio, você ia filmando, as pessoas iam vendo que você passou por esse desafio, os desafios iam ficando cada vez piores. E se você quiser ver um filme que parece isso, ele se chama Nerve. Então é um filme que é exatamente isso. Existem vários desafios e conforme você vai fazendo esses desafios, ele vai piorando a cada dia, a cada passo, né, que você terminar aquele desafio. E existem vários outros desafios ou brincadeiras que vêm surgindo assim na internet que os pais nem sabem, gente. Da onde que veio. A gente vê muita coisa no jornal que fala sobre isso, sobre o cuidado. Os pais precisam saber o que as crianças estão vendo. Na verdade, na minha humilde opinião, criança não é para ter redes sociais, não é para ter celular, porque criança tem que ser criança. Criança tem que saber brincar sozinho, tem que saber se divertir, tem que saber pintar, tem que saber desenhar, tem que saber fazer coisas de criança. E quando você dá um celular para viciar a criança, para a criança ficar quieta, ela não aprende a fazer essas coisas de criança. E depois, para você tirar esse vício das telas, é muito mais difícil do que você começar. Então, tem vários exemplos aqui que eu posso dizer, que eu posso citar, que as crianças ficam vidradas. E um exemplo é quando você vai no mercado. Você vai no mercado com uma família, você vê que tem criança no carrinho, mexendo no celular, enquanto os pais fazem as compras deles para as crianças ficarem quietas. A gente precisa entender que as nossas crianças hoje, amanhã serão adultas. Então a gente tem que cuidar delas para que no futuro exista médicos, advogados, exista pesquisadores, químicos, biólogos, farmacêuticos. Então, para elas não ficarem vidradas apenas nas redes sociais. Porque existem alguns vídeos que provavelmente você já deve ter visto, de crianças falando que não gostam de estudar, que não querem estudar, que ganham muito bem na internet e tudo mais. Só que aqui não é questão só de ganhar. Você pode até ganhar muito dinheiro aqui na internet. Porém, qual vai ser a sua experiência no futuro? A gente não sabe se no futuro ainda vai existir YouTube, se ainda vai existir as redes sociais e se elas vão conseguir dar dinheiro para todo mundo. Então a gente também tem que pensar e botar um pouquinho o nosso pé no chão para cuidar das nossas crianças. Você, seu adolescente, um adolescente que você sabe, que você conheça, ele sabe o que está acontecendo na vida real? Ele sabe que existe um tratamento para as pessoas voltarem a se mexer, voltarem a andar? Ou eles só sabem qual é a trend no momento das redes sociais? Essa é uma pergunta para você parar, refletir e pensar. Tá ok? E como é que a gente pode mudar isso? O filme, ele faz a gente refletir em todos os momentos. Tudo que acontece no filme, a gente pensa e a gente reflete. Então, eu indico você até ver com seu filho, com seu adolescente. Cuidado que existem algumas cenas ali meio delicada, né? Então, toma só esse pequeno cuidado. Mas, assim, ele faz a gente refletir com o que a gente quer ver no futuro, o que o nosso filho quer ser no futuro. O que a gente faz quando a gente pensa no futuro dos nossos filhos? Será que a gente está cuidando, mantendo eles seguros? E no filme também mostra os efeitos colaterais que as redes sociais, esse vício em redes sociais, você tem que ver o filme para você poder entender sem não dar muito spoiler. Mas você tem que entender os efeitos colaterais que isso causa na vida da criança, o que causou na vida da Rosa. E o que a gente pode mudar, como a gente pode mudar isso? Tirando os nossos filhos da tela. A tela
é assim, é um momento de diversão, eu entendo. Só que um momento de diversão não quer dizer um momento de trabalho infantil. É, na época dos meus pais, da minha avó, dos seus pais, da sua avó, você pode perguntar para ela como era o trabalho infantil, como era você trabalhar por necessidade, porque existem muitas pessoas, muitas crianças hoje que trabalham por necessidade, que ficam na rua, que não têm o que comer, então elas acabam tendo que ajudar os pais para poder se alimentar. Então, quando você obriga a criança a gravar um vídeo, a gravar algumas coisas para as redes sociais, para ela vender a imagem dela, você tá deixando que ela seja criança. Então, se você perguntar para uma criança que está na rua, tendo que trabalhar, e perguntar o que ela gostaria de fazer, se ela gostaria de estar ali, tenho certeza que ela vai falar que não, que ela gostaria de estar brincando, que ela gostaria de estar brincando de bola, de boneca, vendo TV, vendo desenho, pintando. Com certeza não seria um trabalho que ela gostaria de fazer. Então, se você tiver a oportunidade de falar com uma pessoa mais velha, pergunta como foi o trabalho. Pergunta como foi ter que trabalhar para sustentar a casa, para ajudar dentro de casa. Pergunta como é que foi para ela perder a inocência dessa pessoa e perder a infância por algo que é necessário, sendo que no filme não é algo necessário e na vida de muita gente, na vida real, também não é algo necessário ficar expondo o filho, a criança. Quando eu falo expor, não é você postar uma foto em família, postar uma foto do seu filho, não. É uma exposição imprudente, uma exposição que você vive filmando a vida da criança sem ela ter uma oportunidade de escolha, sem ela poder brincar, sem ela poder errar, sem ela poder ser criança e sem que ela não tenha a privacidade dela. Exatamente isso que eu estou falando. Quando você expõe de uma maneira imprudente uma criança. Você botar uma foto no seu perfil do seu filho, um vídeo, é normal. Agora, você usar isso para você poder ganhar é uma coisa totalmente desnecessária que está acontecendo nos dias atuais. Existem vários hobbies que você pode ensinar o seu filho a fazer. Como eu já falei aqui alguns, pintar, desenhar, você montar um quebra-cabeça com ele. E eu, como mãe leitora, indico também a leitura, porque a leitura, ela faz com que você veja mundos novos, faz com que você entenda a literatura, faz com que você aprenda coisas novas, você vê a história de outras pessoas, romance, mundos. Então a leitura é algo primordial na nossa vida e é por meio de leitura, por meio de você criar um hábito de leitura que você vai conseguir tirar esse vício de telas dos seus filhos, dos seus adolescentes, dos seus sobrinhos, dos seus afilhados. Eu sei que é muito difícil ser pai e mãe hoje em dia, mas a gente tem que pensar no futuro deles. A gente tem que pensar no que é melhor para eles e não o que é melhor ali na hora de você fazer uma comida, de você fazer, de você estudar, de você fazer alguma coisa. Não. A gente tem que pensar no futuro deles. Então, quando você cria esse hábito de leitura na criança, ela vai levar para o resto da vida dela. E é melhor quando você se conecta com isso, quando você pega um livro e lê com a criança. É a melhor conexão e te garanto que é melhor do que as redes sociais, é melhor do que o Wi-Fi, é melhor do que tudo quando você conversa com a criança sobre o livro, quando ela consegue imaginar, quando você pergunta alguma coisa sobre o livro e ela responde. Eu sei que é com umas crianças um pouquinho maiores, né, que vai entender mais, mas mesmo com as crianças pequenininhas, você tá ali, moldando já esse hábito de leitura. Por exemplo, meu filho tem 2 anos, então a gente pega um livrinho dele que tem
umas cabecinhas que dá pra você apertar, e ele vai, eu vou contando, ó, que tem um pirata, é sobre pirata, né, tem um pirata dos piratas, então ele conta 1, 2, então é assim que a gente vai fazer, e isso conecta muito mais a gente. Então o filme, ele se chama Salve a Rosa, e eu te convido a você salvar a infância de alguém, seja do seu filho, seja do seu sobrinho, seja do seu afilhado, seja de algum adolescente que já fica ali vidrado nas redes sociais. Salve a infância dessa criança, salve o futuro deles, mostre para eles que ler é muito melhor do que ficar nas redes sociais, assim, ó, só passando um videozinho, esses vídeos curtos, esses vídeos que não vão agregar para a vida deles. Vocês têm que entender, vocês têm que saber também o que eles estão vendo e qual influenciador está influenciando a vida deles. É um influenciador do bem ou do mal, como eu já expliquei aqui. E mostrar para ele que a vida das redes sociais não é perfeita. A pessoa mostra aquilo que quer mostrar. Então você tem que entender que ali é uma cabeça que está sendo moldada e que o exemplo vem dentro de casa. Então se ele vê o pai e a mãe 24 horas no celular, nas redes sociais, ele vai querer ficar 24 horas no celular e nas redes sociais. Então a gente tem que impor limites para os nossos filhos, para as nossas crianças de hoje, para elas aprenderem no futuro como é que são as coisas, a ter escolhas, a ter um senso crítico, a saber fazer escolhas certas, porque o futuro do mundo depende das crianças de hoje. Esse vídeo é mais para refletir e compartilhar de o que um filme assim foi lançado, não sei se foi lançado esse ano, mas que um filme, Salve a Rosa, faz com que a gente reflita nos dias atuais sobre as redes sociais. E que eu te incentivo a você criar um hábito saudável com a sua criança, com o seu filho. Pode ser com leitura, pode ser com escrita, pode ser com pintura, pode ser de vocês fazerem castelinhos, não sei, não importa. Apenas o que importa é você criar esse vínculo com ela e tirar ela um pouco das redes sociais e fazer com que ela enxergue um mundo de uma maneira totalmente diferente. Porque um exemplo que eu dou é quando a gente vai em show hoje em dia. Faz muito tempo que eu não vou em show, mas quando a gente vê um show hoje em dia, as pessoas estão só ali, olha, no celular filmando, em vez de curtir o show, em vez de estar ali, nossa, eu estou aqui vendo o show. Não, ela está filmando para postar nas redes sociais que tá naquele show e causar nas redes sociais. Então, esse é um vídeo para refletir. Então, Salve Rosa, Salve a Rosa é um filme que eu super indico para você ver, para você olhar com os outros olhos, e eu também convido, como eu falei, a salvar a infância de uma criança. Então é isso, gente. Comente aqui se você já viu o vídeo, se você já viu o filme, o que você acha sobre isso tudo, o que você acha sobre esse vício das redes sociais, esse vício em telas, que tá muito, muito em alta. Tem muita gente falando sobre isso, mas tem muita gente fechando os olhos por conta disso. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Até mais.